Povo de Deus, Salmo 83 é mais um salmo de lamentação, né? E é um salmo de lamentação feito, né, por um grupo, né, de pessoas. Na verdade, não é só uma pessoa ali, segundo Champre, e é, na verdade, um clamor de um povo que está sofrendo ah, nas mãos de ameaças, nas mãos de inimigo, por parte do inimigo. Não é isso? Já temos aprendido que Salmo de Lamentação, o salmista ou um grupo de salmistas, eles estão sofrendo, ele está sofrendo por perseguição interna, externa ou uma enfermidade, né? E normalmente no Salmo de Lamentação tem votos que ele faz, né? Pedindo a Deus que cure da enfermidade, que livre aí do inimigo interno e do inimigo externo. Isso nós temos aprendido, é bom sempre enfatizar, para que você não venha esquecer. Nesse caso aqui está claro que o inimigo é externo, mas não se sabe exatamente que inimigo, que contexto histórico é esse. Alguns acham que é no contexto de Josafá lá, né, rei de Judá, no 2 Crônicas capítulo 20. Outros acham que é no contexto de Neemias, ali no caso, no término do cativeiro babilônico, quando ele vai reconstruir o muro, né? Então Neemias aí tem essa história, esse contexto. Sempre tem aí alguém achando que pensa também naquele contexto ali do período intertestamentário, dos Macabeus, né? Judas Macabeu, no livro apócrifo lá de Macabeus conta essa história. E tem várias sugestões. A verdade é que o inimigo é externo e o salmista está pedindo que ele venha ao socorro, para que esses inimigos não venham a alcançar o seu intento. O título, né? Julgamento de Deus contra as nações inimigas, tá vendo? As nações. Então tá claro aí que o inimigo é externo. Cântico, Salmo de Asaf. Então ele começa aqui, ó, o versículo 2: os teus inimigos se alvoroçam, os teus inimigos. Por que Deus tem inimigo? E tem mesmo, e tinha mesmo. Porque as outras nações também tinham os deuses delas, geralmente era mais de um, ou pelo menos um só, claro, e eles acreditavam que os deuses deles eram mais fortes que o Deus do povo de Israel. Porque está em um contexto politeísta e que nós já temos aprendido sobre isso abundantemente nessa nossa trajetória do livro de Salmo. Então eles acreditam que o Deus dele é maior, então eles ameaçam. Aí ele está pedindo o salmista: não haja mais memória do nome de Israel. O objetivo do inimigo é para que não haja mais memória do nome de Israel. Qual é a memória que o nome de Israel tinha até aquele contexto? A memória do Egito é a principal. As 10 pragas no Egito. Afinal de contas, Deus usou Faraó e os egípcios justamente para criar uma memória positiva de poder, mostrando que ele é o Eleon, o Deus Altíssimo. Essa é a memória. Então, todo o tempo o inimigo quer acabar com essa memória, né? Com esse histórico positivo do povo de Israel. É isso que eles querem. E isso acontece como? Com derrotas, mostrando que esse Deus não tem mais o cinturão, que ele perdeu a luta, que ele não detém mais o poderio na briga. Essa é a ideia. Observe que o texto fala de memória, meu irmão. Eu e você também, a nossa igreja, a minha igreja, a sua igreja, a minha vida particular, a sua vida particular, toda a nossa vida conjugal, pai, filho, irmãos, amigos, nós temos uma memória também. Pode ter certeza que principados e potestades querem acabar com a tua memória. A memória relacionada com a sua vida, aquelas memórias positivas. Eles estão trabalhando a todo tempo para que haja memorial negativo em sua vida. E Deus, através da palavra dele, através do princípio dele, ele quer que nós venhamos cada vez mais a construir memorial positivo, memorial que venha realmente influenciar as pessoas ao reino de Deus. E não tenha dúvida que principados e potestades trabalham para que o teu memorial seja negativo. Isso é força maligna. Isso é objetivo maligno em todos os tempos. Versículo 8. Também a Síria se alia com eles e se constitui braço forte aos filhos de Ló. Então você vê aí que
preciso pegar o histórico, né? O histórico aí do povo de Israel. Acaba no final todo mundo brigando contra parentes distantes, né? Israelita com árabes, é isso? Você vai ver ali que esses descendentes vêm descendentes de Caim, descendentes de Ló, não é isso? Descendentes de Ismael. No final, tá todo mundo brigando contra parentes próximos e parentes distantes, né? Isso é uma tragédia em si, né? Isso é complicado, né? No final todo mundo é irmão, é impressionante. No final todo mundo é irmão. Há muitas vezes briga nas igrejas, né? Brigas por interesse. No final todo mundo é irmão, não era para estar acontecendo isso. E só está acontecendo porque princípios foram quebrados, né? Alguém não se importou em fazer memórias positivas, né? Só se por- Só pensou nele ou nela. E quando nós pensamos em nós e não no coletivo, essas coisas acontecem. Versículo 12. Ah, que disseram: apoderemo-nos da habitação de Deus. Vamos pegar o 10, o 11 vai ficar mais fácil. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. O salmista está fazendo uma menção a algo do passado, de pessoas que já tiveram esse tipo de comportamento que os inimigos deles agora estavam tendo, e tiveram derrota, né? Teve Senaqueribe, por exemplo, que não foi citado aqui, de pessoas que se levantaram em altivez, nariz em pé, falaram: vou fazer, lembra de Golias? Manda aí! Tem, so, tem nenhum soldado aí valente? Não, mas cadê? Aí ficou perturbando ali a vida de Israel, ali, se gabando. Daqui a pouco chega Davi, mete, pega uma pedra e lasca na testa e acabou o Golias. Então, na história do povo de Israel, muitos povos fizeram isso, se gabaram, colocaram pressão em cima. E aí o salmista está lembrando disso aqui, ó, né? Então, faz como sofrer no passado, né? Eles falaram que ia se apoderar das habitações de Deus, ou seja, tomar territórios, fazer o povo de Israel vassalo, né? Fazer que eles paguem altos impostos, não tenha a soberania deles, né? Então faz isso, faz hoje assim como sofreu no passado, como diz aquela canção, né? Faz de novo, né? Faz de novo, Senhor. Faz de novo o teu povo clama-te mais uma vez de novo. Então, ele está pedindo para fazer de novo. Versículo 13: como a palha ao teu vento. Tá vendo? Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um remoinho, como a palha ao teu vento. A palha ao vento é ruína. Palha ao vento é palha sem proteger, desgarrada do galho, né? Porque quando a palha está no galho, vamos dizer assim, né? Quando alguma coisa está ligado à árvore ou à raiz, né? Ao galho, o vento bate e ela está ali, tá segura. Mas quando ela está fora da raiz, ela está fora do galho ou da árvore, ela tá solta. Ela não está no seu plantio, ela não está na sua habitação. E ela solta. E onde o vento levar, ela bate. Ou seja, ela não tem domínio, ela não tem proteção. Ela está totalmente disposta ao vento que a leva aonde quer. Entendeu? A vida cristã não foi chamada para isso. Nós já aprendemos que na vida cristã não existe aquela palavrinha sorte. Existe propósito. Mas quando o servo de Deus, a serva de Deus, começa a desprezar os princípios de Deus, aí fala assim: você quer andar sozinho? Você acha que pode andar sozinho? Então ande. Aí fica como uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Isso é natureza de quem não é cristão. Agora, acontecer essas coisas com o cristão é complicado, né? Que a minha vida, a sua vida nunca seja uma palha ao léu do vento, nunca, né?
que seja ao vento do Espírito, né? A Bíblia fala que o vento sopra onde quer, em João capítulo 3. Então esse vento é o Espírito Santo, aí tudo bem. No vento do Espírito. Sim, deixa o Espírito conduzir. O vento, agora, o vento da vida, o vento dos principados e potestade, o vento do sistema desse mundo que jaz no maligno, não, aí não. Aí é complicado. Percebe? Ah, 15. Assim persegue-os, Senhor, com a tua tempestade. Olha aqui que ele está falando. Olha a dimensão de ferramentas de Deus que ele faz menção. O salmista tem noção das ferramentas que Deus tem. Entre as várias ferramentas, ele faz aqui menção a algumas ferramentas que Deus tem. Ó. Tempestade, versículo 15. E ainda no versículo 20, vendaval. Né? Versículo 16. Ignomínia, vergonha no caso, tá vendo? Ah, confusão no versículo 17, sejam envergonhados e confundidos, tá vendo? Ainda no versículo 17, perturbem-se, então perturbação. Se eu pegar aqui o versículo 15 até o versículo 17, existe menção aqui das ferramentas que Deus usa: tempestade, vendaval, ignominia, vergonha extrema, confusão, tá vendo? Perturbação. São ferramentas de Deus que ele usa contra os inimigos dele. Mas quando eu e você estamos em pecado ou cometemos algum pecado, e se nós permanecermos no pecado, essas ferramentas poderão ser usadas contra nós. E em raras exceções, eu acho que é exceção, ele pode usar até isso no tempo da tribulação. Mesmo na tribulação. Tananana, tanana, eu olharei para o alto, e onde vem socorro. Às vezes ele faz uma tribulação, ele deixa você passar para o teste, e no teste ele pode trazer tempestade. Ele fez isso com o discípulo. Ele falou assim: pegue o barco e atravesse. Ele não foi junto, porque ele sabia, ele queria que o discípulo passasse por tempestade. Era propósito dele fazer o discípulo passar por tempestade. Entendeu? Então, vendaval, tempestade, né? Ele pode fazer com que você passe algum tipo de vergonha para te dar uma sacudida boa, né? Passe por situação de confusão na sua mente, de você querer fazer uma coisa como teimoso, lá como Balaão, né? Que pegou a mula e tentou, e o negócio começou a dar errado, ele começou a ficar confuso, ele começou a ficar nervoso, e aquela situação toda ali era propósito de Deus. Então ele pode trazer também confusão. Pode. Você ficar meio confundido? Pode. Ele pode perturbar um pouquinho a tua vida para te ajudar. Como falei, ele perturbou a vida de Balaão, e a perturbação era boa. Então são ferramentas de Deus. E normalmente, quando acontecem essas coisas, qual é a classificação que nós sempre falamos lá na igreja? Normalmente é o diabo. Eu fico imaginando Deus lá em cima fazendo tantos projetos para nós e o pessoal atribui ao diabo, né? Porque tudo que é ruim é do diabo. Só que tem ferramentas que nós entendemos que é ruim, acontecimentos que nós entendemos que é ruim para a nossa vida e não passa, e na verdade são ferramentas de Deus. Porque nós só conseguimos enxergar coisas boas para nossas vidas com ferramentas de Deus. Mas na verdade, tudo que Deus faz para nós é coisa boa. Só que nós não conseguimos compreender porque está doendo, porque não está dentro do nosso molde, porque a ferramenta não é aquela que nós queremos. Só que as ferramentas é dele e não nossa. Percebe? Então Deus faz essas coisas, né? Deus pode usar essas coisas assim na sua vida e na minha vida. E aí 18, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, ou é o Leão, tá vendo? Ou seja, o Senhor está acima de todos, né? Governa sobre tudo, sobre todos, és Senhor. Tá vendo? Música de Wallace Assis no canal do YouTube, né? Governa, tá acima dele, é o Elion.
É isso que está dizendo aqui. Olha que ele está falando aqui, ó. Tudo isso que o salmista está pedindo que Deus faça é para que eles reconheçam. Então, meu irmão, as dores, essas ferramentas, quando são usadas na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, é para que você reconheça que você é pó. Você reconheça que você é teimoso, teimosa. Você reconheça que sem ele não dá. Você reconheça que se você continuar caminhando sem buscar a direção dele, tu vai meter a cara na parede. Vai dar soco em ponto de faca. Ok? Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.